Bem-vindo ao canal Escatológico. Uma coisa que eu acho bem interessante nos tempos atuais é que as pessoas afirmam coisas que elas acreditam ser verdadeiras, mas que não existe, não tem nenhum respaldo histórico, nenhum respaldo teológico. Então, as pessoas estão hoje sinceramente enganadas a respeito de muita coisa. Então, elas se enganam a respeito da verdadeira interpretação das Escrituras. Elas estão enganadas a respeito da verdadeira Escritura. Então, nós sabemos aí que existe o movimento do texto crítico, que retirou e acrescentou várias passagens no Novo Testamento. E uma das passagens que eles retiraram, afirmando que era uma passagem espúria, certo? Foi o texto de 1 João que fala sobre a tríade, ou a triunidade, ou a trindade de Deus. Sendo que o próprio Senhor Jesus, ele afirma lá, ide por todas as nações e pregai o Evangelho, né? E batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus atestou essa verdade da triunidade de Deus. Então as pessoas, elas usam essa palavra trindade como um espantalho, né? Eles não atacam a doutrina, eles atacam a palavra. E eles dizem também que isso é uma invenção do romanismo. Isso é fake, pessoal. Não existe esse tipo de coisa. Hoje tudo se tornou hoje uma conspiração. Até a própria palavra de Deus, você não pode mais confiar na palavra de Deus, tá? Então é isso mesmo que os satanistas querem. Se você está aí apoiando esse tipo de discurso, você está apoiando o satanismo, os inimigos das almas dos homens, o inimigo da alma dos homens, certo? Está se tornando, na verdade, você é um satanista. Você é contra o que está revelado nas Escrituras, claramente. Não pode ser assim. Nós não temos que ficar criando novas doutrinas, religiões, entende? Você tem que seguir o que está aqui, ué. Tem que crer. Não ultrapasseis o que está escrito, disse o apóstolo Paulo. Então as pessoas estão aí, hoje em dia, seguindo um monte de bobagem, né? E como o rapaz falou aqui, deixa eu ver no meu canal, às vezes a pessoa não gosta que a gente fale o nome dela, né? Mas aqui deixa eu ver aqui. É um senhor aqui. Boa noite, amado. Sou terraplanista. Sim, o problema é que por trás do movimento terra plana, muita heresia veio a reboque, tá? Infelizmente. Então, muita coisa aí querendo aí colocar a Bíblia em segundo plano, certo? Sendo que a Bíblia é o primeiro livro, certo? É o livro que primeiro nos mostra a cosmologia, tudo aquilo foi criado, como foi criado pela palavra. Os antigos sabiam disso muito antes do surgimento dessa falsa ciência. Tudo hoje o cara tem que provar mediante a ciência. Eu preciso de um cientista para dar um selo. Vivo falando isso aqui no canal. Isso é uma bobagem, uma palhaçada, tá? Então, a gente quer falar de um assunto e começa a puxar outro assunto, porque é muita coisa. E nós não temos nem condição de poder rebater uma por uma, certo? São muitos erros teológicos, né? E erros de concepção de realidade, porque há muitas concepções de realidades, há também muitos discursos, né? Porque o discurso é que, você sabe, né, que é a linguagem que
descreve a realidade. Você mudando a linguagem, você muda a realidade. Então, o que o demônio fez? Ele, primeira coisa, eu vou mudar as escrituras. Vou criar um tal de texto crítico. Vou dizer lá que os melhores textos da Bíblia não são melhores, porque eles são mais novos. Os melhores são os antigos, que estão empoeirados, ou que estavam empoeirados, ou indo lá para uma lareira e um antigo mosteiro. Esses são os melhores textos. São antigos. Se são melhores, porque não estavam guardados e sendo usados, né? Então, esse Códice Vaticano estava empoeirado lá, certo? Aí o Tischendorf achou lá o Código Sinaítico sendo lançado, sendo utilizado como fogueira, certo? Por quê? Cópias ruins, mal feitas, que ninguém queria, certo? Então só servia mesmo para combustível da fogueira. Enquanto os manuscritos bizantinos, em maior número, eram copiados e lidos pelos cristãos e também eram transmitidos, né? Então é por isso que existem muito mais cópias, eles eram utilizados, certo? Vejam essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é boa ou ruim, pessoal? Olha só como ela está utilizada, bem utilizada, né? Então você sabe, você vai na biblioteca, você vê que o melhor livro é aquele que é mais usado, né? E pode ter outros livros lá que estão novinhos, né, empoeirados, mas que ninguém usa, certo? E essa aí é justamente a condição desses códices aí, o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, que eles dizem que são melhores manuscritos. Não são e nunca serão, jamais. São fracas testemunhas. São testemunhas que não são e nunca foram apreciadas pelos verdadeiros cristãos. E outra coisa muito importante, os tradutores da Bíblia King James, eles já tinham acesso a todo esse acervo de manuscritos corrompidos, tá? Eles já tinham acesso, porque a Bíblia King James foi escrita em 1611, que ela foi publicada. Em 1609 já havia uma outra Bíblia, a tradução do Alheims, ou do Alheims, que é justamente uma tradução feita em cima do Códice Sinaítico, Vaticano e toda esse espectro de documentação alexandrina, tá? Então, os tradutores da King James tinham acesso, sim, tá? Isso aí é a história da carochinha para os inimigos da Bíblia, tá? Então, vamos pegar aqui uma Bíblia King James, rapidinho. Calma aí. Essa aqui é a Bíblia King James 1611, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu procurar o texto aqui. É 1 João 5, capítulo... 1 João capítulo 5, vou ler a partir do versículo 1, tá? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou também ama o que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Está maiúsculo, tá, pessoal? Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai,
né, que é o Pai, Deus Pai, a Palavra, Deus Filho, e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que ele testificou de seu Filho. Em Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essas aqui são palavras de Jesus, tá? Então, está bem claro, a ordem de estender a missão deles pelo mundo inteiro leva ao clímax. O repetido tema de Mateus da participação gentílica na salvação de Deus. A inclusão de 4 mulheres gentias na genealogia de Jesus e a convocação dos magos para adorarem um menino Jesus prenunciou a missão dos discípulos, de fazer discípulos de todas as nações. É por isso que Deus é contra o globalismo, tá? Deus preserva nações. Por isso que a palavra fala, né? Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o inimigo de Deus, desde Babilônia lá, ó, aquela torre de Babel, deseja justamente substituir essa noção de Deus pelo globalismo. O batismo marcava a entrada da pessoa na comunidade da fé. E tem algo bem interessante no livro Didaquê, que achei bem legal de ler, porque quando você lê o livro dos primeiros pais apostólicos, né, aqueles que receberam a tradição apostólica, você vê ali que, a respeito do batismo, não havia esse imbróglio, tá? Não havia entre eles confusão ou briga por causa de batismo. Ah, como tem que fazer o batismo? Ah, tem que afogar o cara. Não, joga água, né? Não, eles eram pessoas bem sensatas, tá? Vou até ler depois sobre isso, o Didaquê, que mostra simplesmente como você pode batizar com água na cabeça, você pode afundar o sujeito, você pode batizá-lo, tem que ser em água corrente, que eles falam, né? A água tem que correr, né? Água corrente, pode ser debaixo de um chuveiro, seja lá onde, como for, tem que ser com água, né? Agora, eu pergunto, e aí, se você não tiver água, mas tiver água de coco, pode? Essa pergunta fica aí para vocês, né? Então eles eram bem sensatos, não havia essa briga, sabe? Eu já vi gente brigar, gente. Tem que ser por afogamento. Não, tem que ser por aspersão. Tem que ser com água quente, com água fria. E daí isso foram surgindo, né? Foram surgindo aí, então, novas doutrinas, novas igrejas, por causa desse tipo de coisa, né? Não achando que vai para o céu porque batiza afogado, afogando, né? Outro acha que vai para o céu porque batiza só jogando a aguinha. Filigranas que não levam a nada, tá? E que não existia nos primórdios da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma referência à Trindade, tá? Então tá aqui. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São palavras do Senhor Jesus. Na minha Bíblia está de vermelho. Nessa Bíblia aqui, palavras vermelhas são palavras ditas por Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos ver aqui. Então isto é uma referência à Trindade. A linguagem de Mateus mostra que uma clara compreensão da natureza e da identidade de Jesus como Deus era requerida antes do batismo.
certo? Então, você pode dizer, eu não considero cristão que não crê na divindade do Senhor Jesus. Não é? Você não pode se dizer cristão, tá? Ah, eu creio, tá? Eu estou falando de acordo com a doutrina que está aqui escrita na palavra de Deus. Não estou falando, é sua opinião. Não, não é a minha opinião. É o que está escrito na palavra. Certo? Então, quem não reconhece, ele mesmo falou, a Jesus como eu sou, né? Não podeis ser salvos. Está em João, está aqui bem, bem claro. Não, aí vem o outro e fala assim, não, porque ele disse eu sou, porque todos nós, em Deus, nós somos um. Todos nós. Não é isso que ele quis dizer. Isso é um pensamento noverense. É muito mais fácil o sujeito permanecer numa religião, certo? Porque Jesus Cristo, ele foi crucificado pelos religiosos, né? E também pelos políticos da sua época. Os romanos e os judeus, eram os gentios e os judeus, né? Quer dizer, eu e você, meu amigo. Se nós estivéssemos lá, certamente, né? Agora, muitos se arrependeram com o discurso de Pedro, quando foi criada a igreja ali em Pentecostes, né? Aquele evento do Pentecostes, Pedro fez um discurso e os acusou, né? Acusou aqueles religiosos. Vocês crucificaram o autor da vida. Quem é o autor da vida? Deus. Crucificaram Deus encarnado. Mas Deus não pode morrer? Não. Olha, você está querendo aplicar a lógica humana, e se é humana, é algo falho, certo? Qualquer coisa, depois do pecado, que surja, mesmo que tenha muita coisa verdadeira, certo? Não pode alcançar os pensamentos de Deus e vão ser sempre passíveis de erro. Você não pode aplicar lógica a Deus. A lógica é uma coisa que surgiu da mente humana, né? Não é possível. Você tem que crer pela fé. Então o Senhor disse, e só quem pode lhe dar fé é o Senhor. Você mesmo não pode, eu decidi crer em Deus. Não, você tem que primeiro nascer de novo, nascer do alto. Porque a própria palavra diz que isto aqui é um leite espiritual. Todo bebê, quando nasce, fica doidinho para mamar, né? Ele quer o quê? Ele quer o leite. Então, quando você nasce espiritualmente, você deseja, nem que seja um pouco. Você pode ser uma criança raquítica, rapaz, um crente que lê pouco a Bíblia, mas você deseja ler. Você deseja compreender a palavra de Deus. Eu conheci gente que era analfabeta, aprendeu a ler lendo a Bíblia, tá? Tentando ler a Bíblia e conseguiu. Aprendeu a ler sozinho. Conheço pessoas assim. E não são burras, não. Pelo contrário. Se o ser humano soubesse apenas as escrituras e aplicasse aqui 0,5%, né, em sua própria vida, já seria assim muito bom. Mas é um conhecimento maravilhoso. É um conhecimento sobre Deus. Eu estou divagando aqui, né, pessoal? Perguntaram para Jesus, né, sobre a vida eterna, e ele respondeu, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por quê? Porque para você conhecer Deus, você vai precisar da eternidade mais um dia. Lá no céu, quando estivermos aqui no reinado milenar, em novos céus e nova terra, não vai ser algo monótono. Você vai aprender e vai conhecer tudo aquilo que Deus criou. E tudo aquilo que Ele tem para você durante a eternidade. Isso cabe na sua mente a imortal?
né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você só pode amar a Deus se Deus primeiro te amou, tá? Então vemos aqui, ó, né, que o próprio Senhor Jesus ensinou a respeito da doutrina da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A conclusão dessa revelação de Cristo é que Deus é um, que esse Deus é uno, que esse Deus uno, certo? É Pai, é Filho e Espírito Santo. E também nós podemos dizer que o Pai é o Pai do Filho, e o Filho do Pai, e o Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho. E que no que diz respeito a essa sua relação mútua, eles são distintos um do outro. Então essa é a substância da doutrina da Trindade, no que diz respeito ao interesse direto da fé. Ao interesse direto da fé. A primeira intenção das Escrituras ao nos revelar Deus é que o temamos, creiamos, adoremos, obedeçamos e vivamos para Ele como Deus. Que façamos isso de modo adequado e adoremos ao único Deus verdadeiro e não as falsas imaginações que criamos com nossas próprias mentes. Então as pessoas ficam criando espantalhos, falsos deuses, seguindo a concepção de suas próprias mentes, ao invés das Escrituras. E como foi dito, esse Deus é uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus e, portanto, deve ser crido, adorado e obedecido. Devemos viver para Ele e em todas as coisas considerá-lo como a causa primeira, Senhor soberano e o fim último de todas as coisas. O Filho é Deus verdadeiro e, portanto, deve ser crido, adorado e obedecido. Devemos viver para Ele e em todas as coisas considerá-lo como a causa primeira, Senhor soberano e o fim último de todas as coisas. E, do mesmo modo, também devemos considerar o Espírito Santo. Essa é a suma da fé, ou resumo da fé, concernente a esse assunto, no que diz respeito à revelação direta de Deus, feita por Ele mesmo nas Escrituras, e o primeiro objetivo geral apropriado. Então, que isso seja claramente confirmado pelos testemunhos divinos positivos e diretos, contendo a declaração e a revelação de Deus sobre si mesmo. E a fé é defendida juntamente com tudo que diz respeito a ela, pois isso tanto assegura seu objetivo formal adequado, quanto é suficientemente capaz de ser diretivo no que diz respeito à adoração e à obediência a Deus. Agora eu tenho em mão aqui, pessoal, muito boa, viu? Se vocês puderem adquirir, as pessoas aí que amam a palavra, a Bíblia King James, se vocês puderem adquirir essa Bíblia, são 2 volumes. É Bíblia de Estudo LTT, tradução do texto literal. Tem o volume do Antigo Testamento e do Novo, tá? É um trabalho do Hélio de Menezes. Ok. Então vamos lá, eu quero mostrar a vocês esse texto de 1 João, que eles falam, né, que esse texto sobre a Trindade está errado, tal. É isso aí que eles inventam, é a narrativa, tá? Mas aqui, vamos aqui, ó. Aqui.
Aí tem as adulterações, rapaz. É interessante isso aqui. Ele mostra os versículos que foram adulterados, né? Pelos, pelos estudiosos Westcott e Hort, né? Do texto crítico. Ele mostra as adulterações da palavra. Sim, os jesuítas fizeram isso, tá? Manuscritos alexandrinos, texto crítico, Bíblias moderninhas. Bíblias moderninhas. Então ele diz assim, ó, que os manuscritos alexandrinos, o texto crítico e Bíblias moderninhas, através de enganador e venenoso rodapé similar aos comentários dos Testemunhos de Jeová, extirpam a maior e mais explícita prova na Bíblia da doutrina da Trindade. Eles fizeram isso, certo? Aqui o verso. Este é o verso-chave. É 1 João 5, 7 a 8. Tem Bíblia que não traz, tá? Ou tem Bíblia que coloca parênteses. A Joanine Coma, a cláusula joanina. O parêntese. Não, aí tem Bíblias que tem Bíblia que coloca. Tem Bíblias que colocam um colchete, tá? Nesse parêntese ou nessa cláusula joanina. De Johanine Coma. Porque três são aqueles, testificando dentro do céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Aí está aqui, manuscritos alexandrinos, texto crítico, Bíblias moderninhas, através de enganador e venenoso rodapé, extirpam a maior e mais explícita prova na Bíblia da doutrina da Trindade. Este é o verso-chave que Deus usa para testar e separar quem crê na mais perfeita preservação através do uso contínuo, como falamos, pelos crentes fiéis. Estes incluem os valdenses desde os anos 120 até próximo da Reforma, os anabatistas, etc. Dos textos que terminaram sendo impressos a partir de 1516, e uma vez traduzidos foram os únicos usados incessante e universalmente por todos os fiéis batistas e protestantes de todo o mundo, em todas as línguas e nações alcançadas até a recente infiltração do corrompido texto crítico, que nós falamos aqui já sobre esse texto crítico, que surgiu em 1881, tá? Então, o 666 está aí duas vezes, tá? Então, é isso, né, pessoal? Os caras são satanistas. A passagem é a que mais testa a nossa fé por não ter a usual maioria esmagadora dos manuscritos gregos. Mesmo assim, tem fortíssimas evidências teológicas, óbvias, gramaticais, lógicas. Está vendo que a lógica está em terceiro lugar aqui? Né? A lógica, é claro que você deve usar com a lógica humana, mas ela não é absoluta. Tá? Os conceitos teológicos que dizem a respeito de Deus vêm em primeiro lugar. As gramaticais em segundo lugar. Por isso que eles tentam sempre modificar a linguagem. Porque modificando a linguagem você consegue modificar a mente. Tá? Então, evidências teológicas, gramaticais, lógicas, dos 10 manuscritos gregos sobreviventes até hoje, de mais 9 manuscritos gregos existentes nos dias de Erasmus até Estéfanos. E são tradutores, tá? Publicaram Novos Testamentos em grego. E hoje desaparecidos, destruídos. Tem também confirmação de 4 lecionários e 16 pais da igreja, de várias traduções antiquíssimas, da análise da história, de praticamente todas as bíblias da época da Reforma, da contradição da crítica textual, de consistência com estilo bíblico. Tem detalhes, né? Ele fala assim sobre evidência gramatical, certo? Aí vocês vão ter que comprar, tá, pessoal? O livro aqui é muito grande, isso aqui, essas evidências que ele dá aqui, tá? A respeito desse texto. Então é isso. Os antigos pais
E agora quero mostrar para vocês o livro O Didaquê. Espera aí. Então vejam aqui, que ele fala bem assim, ó. Esse livro é interessante, é Clássicos da Literatura Cristã. Tá? Então ele fala assim, agora, sobre o batismo, esta é a maneira de batizar. Dê instruções em público sobre todos estes pontos. Depois batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então vejam só, esse texto é bem antigo, muito antes de existir a tal igreja romana, tá bom? Ok? É muito antes. Vamos pesquisar aqui. Os chamados pais apostólicos são célebres não por sua qualidade literária, teologia elaborada ou ideias criativas, e sim por seu pioneirismo. Trata-se do primeiro conjunto de literatura cristã ortodoxa posterior ao Novo Testamento. Eles são o melhor testemunho de que dispomos e sobre várias questões, o único testemunho acerca do que estava ocorrendo em um dos períodos mais obscuros do cristianismo antigo, o final do primeiro século e a primeira metade do segundo. Então, são livros antigos, final do primeiro século, certo? Aqui já era uma prática dos cristãos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nunca existiu essa fórmula, vamos batizar em nome de Jesus, igual os unitaristas falam, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês não dispuserem de água corrente, aqui que entra o detalhe lá da água, da quantidade de água. Isso aí, por incrível que pareça, virou uma disputa. Mas ele já, né? Se o pessoal lesse isso aqui, já sabia o que tinha que fazer. Se vocês não dispuserem de água corrente, batizem com alguma outra água. Alguma outra água. Tá vendo? Se não dispuserem de água fria, usem água quente. Se não dispuserem nem de uma nem de outra, então derramem água 3 vezes na cabeça do batizando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Pronto. Tá certo. É isso. Refutado o argumento da Igreja de Roma, sendo que os primeiros cristãos já aceitavam e criam na Trindade, ok? Fica a dica.